Conselho Consultivo continua em queda a receita fiscal do Estado. Até outubro, os ganhos com impostos caíram perto de 5%. Apesar de tudo, melhor do que os resultados do mês anterior. Os números da execução orçamental divulgados mostram que o Estado está a 855 milhões de euros da meta do déficit de 2012 e, portanto, sem grande margem de manobra até ao final do ano. Continua a decepcionar os números da receita fiscal no que toca à execução orçamental. Os dados até outubro mostram uma queda de 4,6%. No entanto, uma melhoria face a setembro. No que toca aos impostos diretos, a evolução negativa foi de 3,7%, mesmo assim uma recuperação face ao mês anterior. Já no capítulo dos impostos indiretos, mantém-se a tendência também de queda, com o contributo negativo da receita de IVA, do imposto sobre veículos e também sobre o consumo de tabaco. Do lado da despesa, houve um aumento de 0,7% depois de saldadas as dívidas ao Serviço Nacional de Saúde. Destaque para a queda nos gastos com pessoal até outubro, uma quebra que reflete a medida de suspensão do subsídio de férias dos funcionários públicos e a redução de trabalhadores. O déficit do Estado nos primeiros 10 meses do ano, que conta para os critérios da Troika, ficou acima dos 8 mil milhões de euros. Feitas as contas, o Governo só pode acumular 855 milhões de euros no déficit até final do ano para conseguir cumprir as metas previstas no programa de ajustamento. Contamos, como é habitual, às segundas-feiras, no Conselho Consultivo, com a presença de Tomás Vasques e Paulo Marcelo. Aos dois, muito obrigada pela presença aqui no Conselho Consultivo. Tomás, começo por si. Como é que vê estes dados da execução orçamental? Estão em linha com os trimestres anteriores e com os meses anteriores durante este ano de 2012. Sempre uma quebra de receitas em relação ao orçamento, ao orçamento de 2012. Já com os dois retificativos, já foram propostos dois orçamentos a retificar o orçamento inicial. A subida das receitas tem vindo também sempre, todos os meses, a acontecer. Isso significa que vamos chegar ao fim de 2012 com um déficit superior ao previsto inicialmente, 4,5%, ao previsto numa renegociação com a Troika para 5% e vai saldar-se acima dos 6%. Significa também que esta política, consubstanciada no orçamento de 2012 e que se pretende aplicar em dose ainda mais profunda em 2013, produz os resultados contrários aos desejados. Déficit orçamental aumenta, a dívida pública dispara, que já vai na ordem dos 120% do PIB, e este caminho é o caminho para a desgraça. Além disso, o Sr. Primeiro-Ministro ontem na Madeira repetiu, aliás, pela 100ª vez durante este ano, que não pretende mais tempo nem renegociação com a Troika. Mas isto é já uma falácia. Porque, em primeiro lugar, tendo dito isto, desde o primeiro momento que tomou posse, já negociou com a Troika, já obteve mais um ano e já obteve a alteração das metas iniciais, para que não fosse um sufoco, até o fim de 2012, um sufoco descarado de incumprimento do acordo com a Troika. E está à vista novas renegociações, novo resgate, porque as medidas de 2013 para aí projetam todo o descalabro da economia portuguesa, o aumento do desemprego, o encerramento de empresas, o aumento das despesas com as prestações sociais e o desemprego e, inevitavelmente também, a contração do consumo que se vai projetar nas receitas, na diminuição das receitas. A receita... Não a receita do Estado, o receituário, a receita aplicada no Orçamento de Estado de 2012, que se vai repetir com piores consequências ainda em 2013, é muito má para o país. Está à vista. Paulo Marcelo tem sido bastante mais otimista no que toca aos dados da execução orçamental. Continua a acreditar que este é o caminho certo? Estes números, enfim, como disse o Tomás, vêm em linha com o do trimestre anterior e mostram a enorme consolidação. De facto, é sido muito melhor que Portugal tivesse conseguido ter finanças públicas mais equilibradas. A economia, pelo menos, não estava neste forte
como agora está. Agora, o caminho ou a alternativa não existe, ou pelo menos, enfim, podemos discutir se a austeridade deve ser mais de um lado, deve ser mais do outro, mas, dado o contexto europeu, dado que Portugal é um país intervencionado, dado que temos os mercados fechados para nós, o caminho continua a ser cortar na despesa e tentar, enfim, dentro das possibilidades, aumentar a receita. É interessante porque, enfim, segundo vi aqui nos dados, há uma descida de 13,7% com despesa de pessoal, o que é interessante, e Mas nas contas gerais, a despesa ainda assim aumentou 0,7%. sim, mas parece que também influenciada... Com os cortes do 13º mês e do 13º e 14º mês era inevitável a queda das remunerações. Sim, mas também muito influenciada essa subida de 0,7% na despesa pelos pagamentos na área da saúde. Portanto, o Ministro da Saúde, aliás, como tinha anunciado, fez um esforço de pagamento às farmacêuticas e, enfim, dívidas passadas que o Estado, a pouco e pouco, está a tentar honrar. Agora, este ano, apesar de tudo, e apesar destes números não serem exatamente o que nós queremos, porque o IVA e o imposto automóvel têm descido mais do que seria expectável, vão permitir o cumprimento da meta dos 5%. Enfim, a discussão é se a receita com a privatização da ANA será ou não calculada para efeito deste déficit. Ainda não está definido se o Eurostat Mas a grande dificuldade vai ser o próximo ano. E aí sim a exigência continua muito grande. Enfim, o Governo anunciou, após as negociações com a Troika, que a meta é de 4 mil milhões de euros. Não todos no próximo ano, graças a Deus, senão o país quase colapsava. Mas a meta do próximo ano é mesmo assim muito exigente, na ordem dos 800 milhões de euros. E, portanto, é necessário pensarmos na estrutura. E este debate que foi lançado sobre a refundação do Estado, e repare, não é só a refundação do Estado Social, enfim, às vezes temos centrado muito o debate nisso, é todo o Estado, nas suas diversas funções, na sua própria estrutura, que tem de ser repensado, sob pena de não conseguirmos ter umas finanças públicas equilibradas e fazer uma consolidação orçamental que seja estrutural, que seja duradoura. E, portanto, não devemos pensar apenas nos cortes nas despesas sociais, mas pensarmos também na despesa com as próprias funções de soberania, com a rede diplomática, com as funções de regulação do Estado. É tudo isso que tem de ser pensado, e aí a discussão política e jurídica e institucional é importante, não pode ser apenas uma discussão financeira. A discussão financeira é importante, sobretudo nestes momentos de aperto, de urgência, mas a discussão seria pobre se ficasse apenas na lógica financeira. Tem de ser mais profunda e, portanto, tem de incluir as outras dinâmicas que eu falei para conseguirmos realmente uma descida substancial e sustentada da despesa pública. Tomás, este orçamento que agora se avizinha em perspectiva de ser aprovado pela maioria PSD-CDS, não vai trazer melhorias no que toca à receita, no seu modo de entender esta receita que é aplicada ao país? Eu duvido que se cumpram as previsões em relação às receitas. Aliás, em 2012, o Governo, o Ministro das Finanças, fez incidir a maior carga fiscal sobre o IVA. Os resultados foram catastróficos, contraiu o consumo, diminuiu substancialmente, a receita em relação ao previsto. No orçamento de 2013, o Ministro das Finanças procurou fazer incidir a maior carga fiscal sobre o IRS. E aí há uma certeza maior de que as receitas possam aumentar? À partida e teoricamente há uma certeza maior. No entanto, dado o conjunto de medidas e dado os efeitos que este orçamento vai produzir na economia portuguesa, e ao nível das empresas e das famílias, vai resultar que o aumento do desemprego, que retira ao IRS, o retirar rendimento disponível significativo às famílias, que estão 3 ou 4 milhões de portugueses à beira da miséria, que vai fazer contrair ainda mais o consumo. De modo que o resultado final destas contrações e desta recessão, não estou otimista em relação às receitas que previstas no orçamento se possam cumprir. Além disso, só uma coisa, Paulo, Tomás, não foi lançado nenhum debate sobre a refundação do que quer que seja. A palavra até, para mim, é horrível, mas... Sim, a palavra não é feliz, mas sobre... O PSD
o Governo, em resultado da última avaliação com a Troika, e isto já é, este memorando da Troika já é uma coisa a dois, da responsabilidade da Troika e deste Governo, porque tem sido nas 4 avaliações anteriores, foi substancialmente alterado. Houve alterações, e mas os no resultado desta mesmos. quinta da avaliação chegaram à conclusão, ambos, a Troika e o Governo, de que era necessário, nos próximos 2 anos, fazer um corte substancial na despesa na ordem dos 4 mil milhões. Já estavam aí... Mas esses cortes não são necessários. Estou ainda noutro campo. Já estavam aí, a propósito do debate democrático sobre as coisas, já estavam aí os enviados, os técnicos da Troika, instalados no Ministério, em 2 ministérios, da Administração Interna e das Finanças, salvo erro, informação dada por Dr. Marcos Mendes num programa televisivo, quando, já instalados, já com a decisão de que eram 4 milhões, não eram 3 milhões e 800 mil, não eram 4 milhões e 200 mil, já com a meta fixada quantitativa, já com a panóplia de onde se devia cortar, tal como o Dr. Marcos Mendes informou, em que áreas se ia cortar, quando, após tudo isto, quando o Sr. Primeiro-Ministro faz um convite ao maior partido da oposição para participar. Ora, participar em quê? Discussão do quê? Isto são pressupostos muito maus numa democracia, por um lado, e por outro lado, para um governo que, na situação dramática do nosso país, e que está a piorar, trata de tal maneira quem desejava ver a apoiar algumas medidas. Portanto, isso se me permite o comentário, em Portugal temos muito o hábito de discutir as partes adjetivas e não discutir a substância. E, com o devido respeito, acho que o Tomás voltou a fazer isso. É falarmos, pronto, que os pressupostos não são os mais corretos, que a questão não foi colocada da forma mais certa. Enfim, admito que sim, mas o essencial é termos uma discussão e conseguirmos ter uma discussão profunda sobre a reforma do Estado. E com mais ou menos desculpas, essa discussão, esse debate tem de ser feito. E, portanto, eu penso que é importante, enfim, neste programa e em outros, conseguirmos esquecermos um pouco as questões de forma, as questões de oportunidade e, de facto, discutirmos a reforma do Estado, porque essa é urgente. Porque quando o Tomás fala de que foi a Troika e o Governo que se lembraram de cortar 4 mil milhões de euros... Há uma necessidade urgente de fazer esses cortes. Enfim, podemos discutir se são 4 mil milhões ou são 4.500 milhões. Mas os cortes são necessários. As coisas não podem continuar assim. E, portanto, é fundamental que a opinião pública portuguesa, que o espaço público consiga ter um debate com alguma profundidade e não contaminado com alguns slogans ou com alguns soundbites mais redutores, mais básicos, sobre que tipo de Estado queremos ter, que tipo de Estado queremos ter a longo prazo, a 15, 20 anos, para não andarmos sempre de urgência em urgência. Porque, mas para além, há espaço para esse debate ou já está definido como é que essa refundação, como Pedro Passos Coelho lhe apelidou, repare, a meta está apontada. Mas a meta não foi apontada pelo governo português. A meta foi apontada por uma situação de emergência nacional em que o Estado português, enfim, na altura do governo socialista anterior, teve necessidade de pedir ajuda externa porque estava sem dinheiro para pagar salários e pensões. Portanto, a meta está apontada, que é, de facto, ter cortes estruturais na despesa. Agora, a forma para lá chegarmos, essa forma, esse modo mais adequado para pensarmos o nosso futuro, para pensarmos que tipo de sociedade e que tipo de Estado é que queremos, esse debate está por fazer. E era bom que conseguíssemos esquecer as questões de forma para falarmos de substância. Até sugiro, um destes próximos programas, falarmos só da reforma do Estado. Enfim, não temos muito tempo, mas pelo menos durante meia hora falarmos sobre isso, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional. Podemos ver as diversas funções do Estado e vermos, de facto, quais são as diversas opiniões, enfim, mais à esquerda ou mais à direita, sobre este assunto. Porque, repare, nós estamos a sofrer uma dieta, não é? Portugal está em dieta. Mas mais vale a dieta que estamos neste momento a ter, e obviamente com sofrimento para todos nós, do que não termos sequer comida. As coisas têm de ser postas assim, porque se a Troika não nos emprestasse dinheiro e se nós não cumprirmos as metas que foram fixadas nesse acordo com quem nos emprestou dinheiro, não temos sequer dinheiro para pagar salários e pensões. E, portanto, mais vale uma dieta eficaz, mesmo que nos custe esforço e sacrifício, mas que nos permita atingir um objetivo, de que é voltarmos a ter
consolidação orçamental e finanças públicas mais estáveis, Sim, de forma mas que a este caminho economia... está demonstrado que este caminho não Este chegamos lá. este caminho é muito difícil. Este caminho era muito difícil, concordo consigo. Os dados Devíamos estão. ter feito tudo isto há 4, 5, 3 anos atrás, mas não fizemos. E, portanto, temos de o fazer agora, nas piores circunstâncias. Mas vamos chegar aos objetivos pretendidos se continuarmos com este caminho? Ouça, com mais ou menos dificuldade, temos de lá chegar. Este ano vamos conseguir a meta dos 5% de déficit, que apesar de tudo... Com recurso ainda assim a medidas extraordinárias, não dificulta ainda mais o caminho para 2013? O termo medidas extraordinárias, a privatização da ANA é uma medida, obviamente, enfim, feita também neste contexto orçamental, mas do ponto de vista de longo prazo faz sentido, tal como a privatização da TAP, como a venda dos 20% que o Estado tinha na EDP. Portanto, obviamente que há uma receita financeira importante, mas em termos de modelo do Estado, em termos de presença ou não do Estado na economia, na minha opinião, faz sentido que o Estado vá saindo de alguns setores estratégicos, nos aeroportos, na gestão dos aeroportos, na energia, porque são setores onde o Estado acrescenta problemas, mas não traz valor. E, portanto, a meu ver, faz sentido estas privatizações que vão continuar em 2013. A questão, estamos a falar no déficit, e a questão é que este ano não vamos ter um déficit real inferior a 6%, independentemente de ele poder vir a ser mascarado com a operação de venda da ANA para... Não. Mascarado, obviamente. É real, Agora, a receita é real, não é? É com esta base de um déficit superior a 6% que partimos para o 2013. Não é o 5%, que esse é formal. Esse foi uma operação, é como uma operação extraordinária. As medidas contidas no Orçamento de Estado de 2013... Mas lembra-se do déficit em 2010, lembra-se que era 9,5%, Tomás. Lembro. Em 2010 era 9,5%. Aliás, foi o resultado de algumas alterações de interpretação. O Governo deixou o país com um déficit de 9,5%. E agora está a criticar porque este Governo está com dificuldade em descer o déficit para 5%. Portanto, nós não nos podemos esquecer do contexto. Sim, o contexto, mas nunca até 2010 houve medidas tão gravosas para os portugueses, um pedido de sacrifícios de tal monta para cumprir o déficit como este. E não se consegue cumprir com estas medidas. Não, sabe porquê? Nunca os portugueses tiveram a viver tão mal. Tomás, em 2008, os funcionários públicos tiveram um aumento quase de 4%. Lembra-se disso também. E esse aumento, em 2008, quando Portugal, apesar de tudo, tinha uma 2009. situação... Enfim, penso que, mas enfim, posso estar agora... Mas o aumento existiu, ou em 2008 ou 2009. 2009 não tenho a certeza se foi de 4%. Substancial dos funcionários públicos em ano eleitoral, numa altura que Portugal já deveria... Já estamos a falar de 2008 em vez de falar em 2013 e 2014? É porque a história das finanças públicas portuguesas não podem ser vistas só... Sobretudo vem desde a nossa integração europeia, sobretudo vem desde a definição da linha de rumo dada pelo PSD, através de Cavaco Silva, primeiro-ministro, nos 10 anos imediatamente a seguir, a integração europeia. Portanto, essa é a linha de rumo de desenvolvimento económico e de sustentabilidade que o PSD marcou para o país após a integração europeia. A utilização dos fundos, a direção que o país tomou foram nos 10 anos seguintes. Portanto, não vamos culpar só os 6 meses anteriores, o ano anterior. Temos que partir do momento da integração, que é um momento... Apesar de tudo, essa década foi bastante mais positiva para Portugal. Com os fundos europeus que estavam a chegar a rodos por todo o lado. Os fundos continuam a existir. Vamos lá ver se nos próximos 7 anos vamos continuar a ter alguns fundos. Em fundos europeus, eu gostava de introduzir essa questão, porque nesta altura esteve a ser debatido em Bruxelas a questão do orçamento comunitário. Não se chegou a nenhum consenso, mas é expectável que a nova base negocial seja mais favorável para Portugal, mas ainda assim estão previstos cortes na atribuição de fundos a Portugal. Paulo, como é que vê esta questão em torno do orçamento europeu? Vimos uma discussão que balizou, de um lado, os países mais ricos e, do outro, os países mais pobres. Pois foi uma discussão muito difícil, enfim, foi uma cimeira que não teve resultados positivos. A discussão foi adiada para janeiro, uma vez que no Conselho Europeu de dezembro a discussão andará à volta da União Económica e Monetária, que é um tema muito, importante e de fundo, e, portanto, a discussão sobre o orçamento comunitário dos próximos 7 anos, portanto, 2013-2020, foi adiada para janeiro de 2013. Enfim,
Eu penso que há duas formas de ver a questão. A questão pode ser vista nas despesas de funcionamento da União Europeia. E repare, ao longo destes 50 anos, enfim, mais de 50 anos desde o Tratado de Roma, a União Europeia, as instituições comunitárias criaram uma estrutura de despesa, de burocracia europeia muito dispendiosa, enfim, ainda por cima com funcionários europeus pagos muito bem pagos, enfim, e, portanto a despesa tem subido, ainda por cima agora com a diplomacia europeia, ainda se aumentou mais a despesa que é suportada pelos orçamentos dos países membros, e aí é claro para mim que tem de haver cortes, ou seja, não pode a Comissão Europeia exigir dos países membros, e todos estão a fazer esse esforço, em especial os países intervencionados, cortes estruturais difíceis de implementar nos orçamentos dos Estados-membros, e ela própria não dar o exemplo de cortes significativos na sua própria estrutura de funcionamento. Outra parte substancial desse orçamento comunitário é aquele que é gasto em programas destinados a promover o desenvolvimento, a coesão no território europeu. Isso é um dos objetivos, como sabemos, da Europa. A paz, o mercado interno e também um desenvolvimento harmonioso e relativamente, enfim, bem distribuído no território, em todo o território europeu. E o que nós temos assistido é exatamente o contrário. É ao crescimento dos países do centro e enormes dificuldades económicas e desemprego nos países da periferia. Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Irlanda, não é por acaso que são todos países da periferia europeia. E, portanto, é necessário que este novo orçamento europeu tenha em conta esta dificuldade económica dos países da periferia e tenha programas para o crescimento económico e até de apoio, enfim, à indústria, como agora se fala, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado de toda a Europa e não apenas dos países do centro. Mas não assistimos com toda esta discussão em torno do orçamento a uma clivagem maior entre os países e a uma menor solidariedade? Sim, bastante. Enfim, os países contribuintes líquidos para o orçamento europeu, chefiados sobretudo pela Inglaterra, têm mostrado que querem cortes substanciais no orçamento europeu. Enfim, houve aqui depois uma tentativa do Presidente do Conselho Europeu de avançar com uma proposta, enfim, não tão gravosa como os ingleses queriam, mas deixe-me chamar a atenção aqui, e termino já com isto. O importante aqui não é só o volume de financiamento que Portugal poderá ter nos próximos 7 anos. A questão aqui é saber para que é que se destina esse financiamento. Nós não precisamos de mais de infraestruturas, nós não precisamos mais de megaprojetos associados, por exemplo, às redes transeuropeias, porque isso beneficia mais uma vez o centro e as grandes empresas europeias. Precisamos sim de pequenos projetos industriais, de reabilitação urbana, de formação profissional, que permitam revitalizar a nossa economia e não termos gastos com infraestruturas como tivemos nas últimas décadas, porque isso Portugal, aliás, fomos conduzidos também para esse modelo de desenvolvimento por um modelo de fundos europeus, ainda por cima com uma coparticipação muito elevada, e agora já se fala que a coparticipação dos Estados-membros pode ser reduzida para 15%, e portanto a participação europeia ser de 85%, mas sobretudo não interessa apenas o volume, mas a forma como se vão gastar esses fundos. Tomás, como é que vê todas estas discussões na Europa, numa altura em que a crise se acentua? Deveria haver mais solidariedade e menos clivagem? Claro que devia haver muito mais solidariedade, exatamente neste período que atravessamos. Mas isto reflete exatamente como os principais dirigentes europeus e as principais nações europeias estão completamente arredadas dos princípios que informaram a Constituição da União Europeia. Há aqui uma desconfiança, os países do Norte, sobretudo a Alemanha, a Suécia, a Holanda, os países do Norte têm uma profunda desconfiança sobre a capacidade de gestão dos povos do Sul. E os povos do Sul, em resposta, estão a criar e a aumentar uma grande desconfiança em relação ao domínio dos países e ao expansionismo e ao domínio dos países do Norte sobre os do Sul, de modo que está aqui criado no território da União Europeia e, sobretudo, na zona euro, está criada aqui uma clivagem profunda de desconfiança dos povos. Aliás, clivagem e desconfiança que foi o sustentáculo, o fundamento de guerras durante 2 séculos. E eu estou muito pessimista sobre o desfecho final da União Europeia, que
já me parece mais um cadáver à espera de ser enterrado que outra coisa. E esta reunião e o objetivo de reduzir os fundos, sobretudo os fundos de coesão e os fundos para as regiões, é mais um prego neste caixão da União Europeia. Tomás Vasques, Paulo Marcelo, não temos mais que tempo pena. para continuar Fica para a o semana. nosso debate, fica certamente para a semana. Agradeço aos dois a presença. Fazemos agora ponto final neste Conselho Consultivo.